Eu fico imaginando, ali próximo ao Mar da Galileia, aquelas cidades, as Decápolis, Cafarnaum, Zebulon, Naftali, terras que as trevas já fazia bom tempo que estava sobre aquela região. Há muito tempo, antes de João Batista, quase que não se levantava mais profeta. Aparentemente parece que Deus tinha se calado. Muitos dizem de Malaquias até Mateus, 400 anos, onde não há manifestação profética, onde não há mover do Espírito Santo, onde parece que eles vão para as sinagogas, alguns para o templo às 9 da manhã, como era de costume do judeu, às 9 da manhã para orar, ao meio-dia, às 3 da tarde, mas faltava algo. Parece que o pai estava aguardando, na verdade faltava sim, o pai estava aguardando o grande momento, e um filho se nos deu, um menino se nos nasceu, o céu se rasgou e ele desceu, o Emanuel, o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã, o refrigério da minha alma e da tua alma. Podemos sentir a presença dele. Eu sinto a minha carne tremer aqui em cima. Com certeza o teu desejo, o meu desejo nesta noite é se lançar aos pés dele e quebrar o nosso vaso de alabastro. Eu sei com certeza que você já não está mais como você entrou. Eu profetizo sobre a tua vida, eu deixo uma palavra sobre a tua vida. Você não está mais como você entrou. O teu coração já está quebrantado. E o fato de você estar chorando, você sentir essa unção, não tem nada a ver com louvor, com morais, não tem nada a ver com esse lugar. Tem a ver com quem está aqui. A presença dele é tão doce, é tão suave, que nós percebemos isso e parece que o silêncio nos toma, algo acontece. O pregador muda, o louvor muda, a nossa adoração muda quando ele se faz presente. Vamos colocar de pé. Abre a tua Bíblia comigo. Capítulo 2 de Marcos, versículo do 1 ao 12. Diz assim: o paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam que estava em casa. Provavelmente ele estava na sua casa. Cafarnaum era o lugar da sua residência, também de Pedro. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que razoavam em seu coração, dizendo: por que dizes estes assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: assim te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Não poderia ser diferente, porque Jesus ia na sinagoga e ele andava nas aldeias, pregando o evangelho do reino, falando sobre arrependimento, trazendo uma mensagem de boas novas, coisas já que estavam escassas ao ouvido daquelas pessoas. E ele não só falava de céu, mas ele trazia o céu até as pessoas. Era nítido ver o sobrenatural, a ponto de que aonde Jesus estava, uma grande multidão se reunia, vindo de todas as partes. Então você imagina, pessoas já tinham ouvido falar de Jesus no Egito, na Síria, porque muitos viajantes, muitas pessoas frequentavam Jerusalém. Provavelmente o centro religioso da época, se não de hoje também. Jerusalém considerada o centro de onde Deus sempre enviou, manifestou a sua glória. E agora eles ouvem falar que depois de João Batista, existe um homem pregando uma mensagem diferente, uma mensagem com poder, com autoridade, e que ele simplesmente, durante a sua caminhada, as pessoas tocavam nele, a multidão se reunia em volta dele, procurando uma oportunidade, um meio, como a mulher do fluxo de sangue,
como Bartimeu, que gritava, que clamava, para que de alguma forma eles tocassem em Jesus. Porque fluía uma unção, fluía uma glória. Porque Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas, para curar, para libertar os cativos, para trocar as vestes de tristeza em vestes de louvor. E eles começam a ver isso acontecer. E nesse episódio nós vamos ver que ele entrou em Cafarnaum mais uma vez, e provavelmente Cafarnaum era o lugar da sua residência. Ele morava ali. Imagina a casa de Jesus como não era movimentada. Eu acho que se tinha algum lugar onde ele tinha menos liberdade, era na casa dele. E vou te dizer, convenhamos aqui, né? O nosso lar parece que é um lugar de privacidade nossa, não é isso? Ele, quando esteve aqui, não teve nenhuma privacidade. Ele não teve nem aonde reclinar a sua cabeça. O Criador dos céus e da terra, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua mão e da sua palavra. Todo o tempo que ele teve aqui, ele trabalhou, o tempo todinho. É tanto que a palavra diz que do suor dos seus rostos, do seu trabalho, da sua labuta, que ele foi homem de dores, homem provado no trabalho. Jesus trabalhou, se esforçou. E ele chegando em casa, logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E nesse momento, nós vamos ver que 4 homens, para falar desses quatro homens, a mensagem de boas novas ela é bem objetiva e direta. Quando nós temos uma união, uma comunhão vertical com Deus, com certeza, nós também temos uma maravilhosa comunhão horizontal com os nossos irmãos. Nós temos o prazer de ministrar uma palavra, um conselho, uma oração de cura. Nós queremos ver o céu se manifestar. Esse é o desejo da igreja, essa é a vontade da igreja. E esses 4 homens, talvez aquele paralítico, a Bíblia não diz há quanto tempo ele estava naquela cama paralítico no seu leito. Mas eles pegam esse homem, os 4 fossem amigos dele há muito tempo, talvez ele tivesse sofrido um acidente, caído, e eles viram que ele ficou paralítico a partir daquele momento. Ou até mesmo vizinhos, e viram ele crescer, talvez tivessem até a mesma idade, os 4 e o paralítico. E desde a sua infância viram ele crescer sem aquelas condições de poder brincar, de poder correr, de se movimentar sempre no leito. Mas só que até aquele momento eles não tinham visto uma solução. Levar ele para a sinagoga não ia resolver, não estava resolvendo mais a situação de ninguém. Os fariseus falavam, mas não tinham poder para realizar aquilo que eles falavam. E quando eles ouvem falar de Jesus, eles resolvem, tomam a iniciativa. Iniciativa é o que muda tudo na minha vida e na tua vida, as decisões que nós tomamos. E eles pegam aquele homem com a sua cama e o seu leito e levam ele até a casa do Salvador, do Mestre. E eles tinham plena certeza e fé que eles não iam sair dali da mesma forma como chegaram. Porque quando eles chegam na casa, a multidão era tanta que pela porta não se podia passar, era o primeiro obstáculo. Se não bastasse, Marcos ele traz muito como os fariseus incomodavam Jesus. Se nós observarmos o evangelho de Marcos aqui no capítulo 1, no 2, nós vamos ver, quando não era por causa do sábado, era porque ele falava que perdoava pecados e chamava ele, que falava que ele estava blasfemando. É o que nós lemos aqui. O que eu quero dizer com isso? Na tua caminhada de fé vai surgir muitos fariseus, vai surgir muitas pessoas, situações querendo impedir de você avançar, de você ir adiante. E diante dessas circunstâncias, eu quero te dizer, esforça-te, não desanima. Esses 4 homens com aquele aleijado no leito, talvez eles tinham todos os motivos naquele momento, olha, vamos voltar para casa, porque não dá para chegar até aonde ele está, não conseguiríamos tocar nele, para que você seja curado, porque irmãos, o evangelho é bem claro, aonde Jesus passava, ele punha as mãos, as pessoas tocavam nele, aonde ele ia, as pessoas eram curadas, elas eram libertas. Então dá para se entender que o que está escrito aqui, perto daquilo que Jesus fez, é muito pouco realmente, nem todos os livros caberiam. Muitas pessoas receberam cura, como hoje muitas pessoas estão sendo curadas, simplesmente pelo ouvir da palavra de Deus. Durante o momento que eu estou pregando aqui, eu creio e profetizo isso, que o Senhor está operando uma cura na tua vida, uma libertação na tua casa. Eu creio que o poder do Espírito Santo de Deus, o poder que há no nome do Deus que criou os céus e a terra, que morreu e ressuscitou ao 3º dia, e está vivo à destra do Pai, o nosso advogado, o nosso mediador, o nosso intercessor, ele está olhando para as suas necessidades.
Os olhos deles estão fintos em você. Para cada uma das vírgulas das suas perguntas, Jesus está olhando. Ele conhece as tuas e as minhas limitações. Ele sabe até onde eu consigo ir e até onde ainda eu posso ir. E essas pessoas iam de encontro a ele. E elas não voltavam com as suas mãos vazias. E aqueles 4 homens, ao ver aquela situação, eles poderiam agora pegar aquele paralítico e voltar para casa e dizer: hoje não vai dar, hoje está frio, hoje é culto de quarta-feira, e nós não vamos desistir aqui, vamos voltar atrás. Mas não foi essa a atitude deles. E é aí que as coisas mudam. Eles fizeram aquilo que era improvável. Porque o que chamou a atenção e demonstrou que eles tinham fé foram as atitudes deles. Foram aquilo que eles fizeram que chamou a atenção de Jesus, e Jesus viu na atitude daqueles 4 homens fé. É tanto que eu não vejo ele mencionando que o paralítico tinha fé. No versículo 5, e Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. A primeira coisa que nós precisamos não é da cura física, não é da cura das nossas enfermidades. Aquilo que o Senhor conquistou para mim, para você naquela cruz, é muito mais importante do que isso. Ele veio trazer muito mais além disso para a minha vida e para a tua vida. Ele veio trazer descanso para nossas almas. Ele veio trazer refrigério sobre as nossas vidas. E junto com esse refrigério, junto com esse descanso, Ele também nos presenteia com cura, com libertação. E ele diz para aqueles homens, vendo-lhes a fé, disse-lhes: filho, perdoados são os teus pecados. Porque aqueles homens pegaram aquele homem com aquele leito. Provavelmente não era uma pessoa muito leve, porque gastou 4 homens para levar ele na cama. E eles sobem, arredam a palha do telhado, fazem um buraco no telhado e descem com o paralítico no meio da reunião. Agora eu te pergunto, isso é uma estratégia. Esses moços são estrategistas. Sabe por quê? Pergunta assim para mim: por que, irmão Moraes? Pergunta. Não tinha mais reunião se ele não curasse aquele paralítico. Entendeu? Eles desceram com o paralítico no meio da reunião. Até as pessoas que estavam ali querendo receber cura esqueceram da sua enfermidade e foram curadas naquele momento, olhando para o que estava acontecendo. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Seja um estrategista. Chama a atenção do mestre para você. Ele só está esperando você chamar a atenção dele. Eles fizeram isso e imediatamente Jesus declara uma palavra sobre aquele paralítico e diz assim: os teus pecados estão perdoados. Toma o teu leito, naquele linguajar moderno, e vaza. Ele saiu dali andando perfeitamente, a ponto de que, se fosse preciso, eu creio que não, ele ficou ali, pegou a sua cama e saiu dali. Ele poderia ter subido por onde ele desceu. Eu fico imaginando, eu quero ir para o texto, para este local, e eu quero imaginar a alegria desses 4 amigos dele. Eu quero sair e tirar ele, o paralítico, de foco um pouco. Aquele homem que eles levaram ele, carregado numa cama, paralítico, voltou para casa caminhando com eles. Aquele homem que não podia sentar-se numa mesa, assentou-se à mesa para comer com eles. A palavra de Deus diz, e hoje é uma ministração que tem algo aqui que Deus, sobrenatural de Deus, nós não vamos estender nessa noite. Que a multidão, eu não vou nem entrar na questão dos fariseus, a multidão ficou tão maravilhada que virou um tumulto aquele lugar. Eles não sabiam se eles pulavam, corriam, se eles davam glória a Deus. Quando eles viram aquele paralítico se levantando, a palavra de Deus diz assim, no versículo 12, vamos começar no 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam, glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal coisa vimos. E eles ficaram estarrecidos.
ficaram maravilhados. Eu creio que eles erguiam as mãos para o céu e glorificavam a Deus, porque eles estavam vendo na frente deles uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. E não era uma só não, eram várias. Com certeza naquele dia, Jesus já tinha curado a sogra de Pedro, ele já tinha libertado o endemoniado em Cafarnaum, e só naquele momento que ele estava ali, com aquela multidão à porta, porque as pessoas iam de encontro a ele. E aí que está o segredo da minha vitória e da tua vitória, é irmos de encontro ao Mestre, é irmos de encontro àquele que tem poder de me dar e te dar a vida eterna pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Em Colossenses 3:3 diz que a minha vida e a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é segurança, isso é tranquilidade. A nossa vida está guardada com Cristo em Deus. E as nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas, elas são espirituais, elas são poderosas em Cristo Jesus. É em Cristo que nós temos cura, que nós temos libertação, que nós sejamos como esses 4 homens, que a igreja seja esses 4 homens que levaram esse paralítico. Eles abriram os braços, se esforçaram, tinham fé, mas também trabalharam para que aquele homem recebesse a sua cura. E eles tiveram êxito em tudo aquilo que eles planejaram. E a igreja do Senhor é da mesma forma. Tudo aquilo que nós planejamos, nós temos êxito. Sabe por quê? Porque nenhuma ferramenta forjada contra mim, contra a tua vida, não prosperará. Não prosperará. Ele é a minha defesa e a tua defesa. Que nessa noite você tome posse disso. Tome posse desse refrigério, desse descanso, dessa cura, dessa unção que está neste lugar, que está chegando até a tua casa, a tua vida. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos libertarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mestre é Jesus, o Rabone é Ele. Nós simplesmente somos contadores de histórias que o Marcos contou, que Mateus contou, e vivemos esse sobrenatural de Deus agora também nas nossas vidas. Nós somos o livro de Atos dos Apóstolos, a história da igreja que ainda está sendo escrita. Paralítico ainda anda, cego ainda vê, surdo ainda escuta, enfermo ainda é curado. Quantas pessoas o Senhor não tem curado de câncer, de AIDS? Quantos paralíticos não têm andado? Quantos cegos não têm visto? Quantas vidas não têm sido libertas do cativeiro? Porque aonde Jesus está, a luz resplandece em meio às trevas. Mateus, do versículo 12 em diante, capítulo 4. Quem quiser acompanhar comigo, abre a tua Bíblia aí. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região de sombra e da morte, a luz raiou. E percorria Jesus, 23, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados e lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. Aleluia. Vamos nos colocar de pé.